Irmão, nós estamos vivendo um tempo difícil, né? Um tempo que está caminhando ao contrário do reino de Deus, contrário à vontade de Deus. Vivemos um tempo onde as hostes espirituais da maldade ela tem se fortalecido e tem combatido, né, contra a igreja, contra os santos, tem perseguido os santos, né, enfim, não tem dado descanso aos santos, né? Judas, ele já relata isso, né? Exorta os irmãos a batalhar pela fé que um dia foi dada aos santos, porque por certo ele viu no Senhor uma necessidade de preservar a fé, né? De batalhar pela fé, né? De permanecer na fé. E um dos grandes sinais dos últimos dias é o esfriamento da fé. E Paulo fala, escrevendo aos irmãos, ali em Romanos, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então nós entendemos e compreendemos no nosso espírito, se nós ouvirmos o Senhor, se nós dermos lugar ao Senhor, a palavra dele na nossa vida, a nossa fé vai aumentar, nós seremos fortalecidos, né? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Vamos confirmar esse texto. Vamos abrir aqui em Romanos. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, o versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, só há uma maneira que a fé é acrescentada na nossa vida, é ouvir, mas ouvir pela palavra de Deus, ou ouvir a palavra de Deus. Então esse é o segredo, para que a nossa fé seja fortalecida, e nós caminhemos por ela, e ela seja guardada também nesse trajeto. O tempo de caminhada, irmãos, nesse tempo que eu estou caminhando, os nossos ouvidos devem estar inclinados à palavra de Deus. É necessário. Ninguém consegue chegar no final, nesse trajeto, nesse caminho do Senhor, se não estiver ouvindo ao Senhor. Então a nossa fé ela está sendo grandemente bombardeada, né? E tem alguns irmãos que ele nos exorta, nos traz a lembrança, cuide da fé, cuide da fé, cuide da fé, cuide daquela fé que você recebeu, cuide da fé que foi dada aos santos. Às vezes nós não percebemos a batalha que está sendo travada nos ares. E isso não é só na nossa localidade, isso é em todas as localidades. O inimigo tem investido pesado contra a fé dos irmãos. No passado, ele trabalhava para tirar os irmãos da comunhão, né? Hoje, ele trabalha de uma forma mais sutil ainda. Ele corrompe a mente, ele quer corromper a mente dos irmãos, mas que os irmãos permaneçam ali, daquela forma corrompida.
Isso traz grande problema para a congregação. Então, por isso que nós temos que vigiar, nós somos responsáveis, irmãos. O Senhor tem falado conosco em todo lugar. O Senhor tem falado. E nós temos guardado aquilo que o Senhor tem falado conosco, nós temos sido zelosos em guardar o que o Senhor tem falado conosco. Nós somos como um bom depósito. E nós precisamos guardar nesse bom depósito a palavra do Senhor. Precisamos reter a palavra do Senhor no nosso coração. Então nós temos que sondar o nosso coração, pedir para o Espírito Santo, irmãos, sondar o nosso coração, ver se nós não estamos perdendo nenhuma das palavras do Senhor. O nosso coração é como aquela parábola do semeador, né? Que foi semeado no caminho, que foi semeado nos pedregais, que foi semeado nos espinhos, mas também que foi semeado em boa terra. Ali representa corações, irmãos. E qual desses corações, nesse tempo, representa o meu coração? É importante. É importante que a palavra permaneça. 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 E o meu coração, ele tem que ser um terreno fértil, trabalhado pelo Senhor. Arado, preparado pelo Senhor. É necessário. Então, é um segredo para que nós avancemos. Esse segredo é guardar a palavra do Senhor no nosso coração. É ela que vai nos conduzir, é ela que vai nos movimentar, é ela que vai nos impulsionar, é ela que vai nos proteger, é ela que vai nos prover, é ela que vai nos sustentar, irmãos. Então, o apóstolo Paulo, aqui no livro de Coríntios, vamos abrir comigo aqui, 2 Coríntios, capítulo 11. Segundo Coríntios, capítulo 11, Paulo fala aos irmãos de Coríntios que ele tinha um zelo, e esse zelo era um zelo de Deus. Isso é importante, irmãos, que nós entendamos esta manhã, que quando Deus fala conosco, é porque Ele é um Deus zeloso, Ele nos ama. O Senhor envia a palavra dEle porque Ele sabe que de nós mesmos nós não conseguimos movimentar um palmo na nossa vida. Mas somente pela palavra dEle nós conseguimos chegar até o fim. E muitas vezes o nosso coração teimoso insiste que nós podemos caminhar. Eu tenho uma maturidade, eu já sou crescido o suficiente. Não, irmãos, sem a palavra ninguém é maduro. Sem a palavra ninguém é crescido o suficiente para caminhar sozinho. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para nos firmar, para nos modelar, para nos limpar, para nos quebrantar, para nos dar visão celestial. Então o apóstolo Paulo aqui, ele estava fazendo um trabalho com a igreja de Coríntios, mas ele percebeu no Espírito que algo estava acontecendo ali. Havia um movimento ali na igreja, que ele entendeu, os irmãos estão correndo perigo.
porque começou a levantar outros homens que não tinha o mesmo zelo que tinha no coração de Paulo quanto à igreja. Poderia estar falando de algo bom, mas que não estava dentro do conselho de Deus. E hoje, se nós analisarmos, irmãos, isso se multiplicou muito mais. Porque quantas palavras boas que têm surgido, quantos movimentos bons têm surgido, quantos movimentos paz e amor têm surgido, mas que não estão dentro do conselho de Deus e têm trazido grande prejuízo para a igreja. Eu não digo para a igreja, de uma maneira geral, mas para alguns irmãos. Claro que a igreja sofre. Quando a igreja vê que um irmão está sofrendo por falta de ouvir o Senhor, a igreja também sofre. A igreja é um corpo, irmãos. A igreja é formada de muitos membros. Nós sofremos também. Mas o Senhor nos dá da sua palavra e nos exorta, tá? E nos mostra o bom caminho dele. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, é Ele que nós devemos ouvir. É o Filho de Deus que nós devemos estar ouvindo. E Ele fala, irmãos, através da igreja, do seu corpo. Devemos estar atentos a isso, para que nós não pisemos na palavra do Senhor. Aquela semente que caiu à beira do caminho, os homens pisaram naquela semente. Porque às vezes o irmão fala conosco e eu não o reconheço como voz do Senhor, como ele é um membro do corpo, e eu desprezo. É a mesma coisa eu estar pisando, irmãos, naquela semente. Então Paulo aqui ele está com peso no coração, porque ele é zeloso pela obra, ele é zeloso pelas vidas, irmãos, porque a obra de Deus são vidas, não é um sistema, não é uma construção, é a vida. Paulo estava falando dos irmãos, ele estava preocupado com os irmãos, ele temia pelos irmãos. Então vamos à leitura. 2 Coríntios 11, a partir do verso 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Esse era o trabalho, o serviço de Paulo, ao qual o Senhor o levantou para fazer. E ele fazia com excelência, ele fazia com zelo, ele fazia com amor, ele fazia com cuidado, ele fazia, irmãos, com a sua própria vida. Ele não se importava de sofrer, mas o importante é que ele estava obedecendo à voz do Senhor no seu serviço, naquela visão que ele recebeu. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Então Paulo temia, e é interessante aqui, foi a figura, o exemplo que Paulo deu. Ele disse assim: assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Irmãos, veja bem, aonde Eva estava,
Que período a Eva estava? Ela estava no jardim. E até então não havia pecado, não havia corrupção. Mas mesmo assim, o inimigo, com a sua grande astúcia, a engodou, a enganou. Agora, imagina nos dias de hoje. O poder de sedução que o nosso inimigo, a astúcia que ele tem, se dentro do jardim onde não havia pecado algum, ela foi enganada. O homem foi enganado. Imagina nos dias de hoje, como diz a palavra, no multiplicar da iniquidade. Irmãos, nós temos que estar sim atentos, mas não só atentos. Nós devemos estar super atentos, super vigiando, para que a nossa fé de forma alguma seja corrompida com as astúcias do mundo. Pedro fala das astutas ciladas do diabo. Ele pede para se sujeitar a Deus. Ele pede para estar diante do Senhor, para que nós não sejamos enganados pelas astutas ciladas do diabo. E muitas vezes nós andamos, irmãos, como alguém sem entendimento, sem visão. E ficamos, olha, Deus é maior, Deus é maior. Eu sou mais do que vencedor. Eu sou filho do rei. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Amados irmãos, isso não tem força alguma se nós não entendermos o contexto das Escrituras. Se não tivermos no nosso coração um coração onde a palavra está abundante, onde a nossa fé, onde nós estejamos firmados na fé, porque a fé nos aproxima do Senhor. E é o Senhor que nos defende. É o Senhor que nos guarda. É o Senhor que nos protege. Não é um pensamento positivo. Não é uma arrogância, uma presunção do nosso coração, que nós achamos que nós podemos e nós somos. Não, irmãos. É o Senhor, pela sua palavra, que nos conserva no dia mau. E qual é o dia mau? Hoje. E hoje também Ele quer abrir a nossa visão celestial, para vermos, será que eu tenho cuidado da fé que um dia foi me dada? Paulo estava temendo, porque estavam vindo homens, aqui no verso 4, homens que estavam vindo pregar outro evangelho, falar de outro Jesus. E Paulo fala, se vocês receberem, se vocês ouvirem, ele fala, com razão sofrereis. O que nos brinda, irmãos, é a nossa fé em Cristo. É a palavra de Deus sobre a nossa vida. Então isso aconteceu e vem acontecendo, não é de agora. O cuidado que esses irmãos do passado teve com as suas localidades, com a igreja, porque o inimigo ele continua a trabalhar, o inimigo tem um propósito. E não podemos ser religiosos ao ponto de ter uma fé declaratória só, mas devemos ter uma fé que viva em nós. Sim, devemos confessar com a boca, devemos crer no nosso coração quem é o Senhor. O que é o Senhor para você? O que é o Senhor para mim?
Será que o Senhor, Ele realmente Ele é o Senhor da minha vida, mas eu continuo tendo uma vida no mundo? Será que o Senhor realmente é o Senhor da minha vida e continuo tomando a forma do mundo? Andando como os gentios? Os gentios não têm esperança. A igreja deve viver a cada dia em memória do Senhor, até que Ele venha. Nós ceiamos e declaramos isso. E essa fé que nós declaramos e confessamos e cremos, ela tem que ser latente na nossa vida todos os dias, irmãos. E em todo o tempo. Vivemos um tempo difícil, mas vivemos também um tempo muito especial da parte do Senhor. A fé nos leva a estar ligado em Cristo. A fé nos leva a cada dia abundar em ações de graça para Cristo. Então Paulo temia, olha, eu ensinei vocês, eu estou preparando vocês para apresentar vocês ao marido. E não é qualquer marido, é Cristo. Mas eu estou temendo que eu estou vendo a proximidade de pessoas que não têm esse cuidado, que não têm esse zelo, que não foi dado para isso. Homens só querem púlpitos. Homem só quer plateia, quer dominar. Então, meus amados, o Senhor disse que edificaria a sua casa sobre uma rocha que é Ele mesmo, uma rocha inabalável. Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é a rocha da nossa esperança. E a nossa motivação, se eu posso usar esse termo, é Ele. É Ele. Posso dar um exemplo que o Senhor mesmo deixou para nós. Vamos abrir em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. O maior exemplo, qual que é o maior exemplo que nós temos, irmãos? Cristo é o nosso único exemplo para seguir. Para quem iremos, Senhor? Para quem iremos nós? Se só Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo. Irmãos, se nós não caminhamos pela fé, nós também não temos conhecimento. Pedro fala, nós temos crido e conhecido. Fé e conhecimento caminham juntos. Então o inimigo abala a nossa fé e nós perdemos o conhecimento. E João fala que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Veja bem, irmãos, uma coisa está ligada com a outra. Por isso que eu tenho que conservar a minha fé. Minha fé nele. Essa semana eu ouvi uma pessoa dizendo que na reunião a palavra é apenas um complemento. Eu discordo completamente. Não é um irmão do nosso meio. Como, irmãos, que a palavra de Deus é somente um complemento na hora da reunião? É a palavra que move todas as coisas. Sem a palavra eu não tenho oração. Sem a palavra eu não tenho louvor. Sem a palavra eu não tenho quebrantamento. Sem a palavra eu não sou salvo. Que ela é poderosa para salvar nossas almas. Isso é uma mentira. Pode ser uma grande congregação, mas que o Senhor está para fora. Então eu prefiro ficar na simplicidade de Cristo, porque ali Ele está dentro. E Paulo fala, o que os irmãos iam perder? Vocês vão se apartar da simplicidade de Cristo.
Irmãos, eu não quero perder a simplicidade de Cristo. Eu quero desfrutar da simplicidade de Cristo. Eu quero a cada dia mais experimentar da simplicidade de Cristo. O Senhor não está buscando coisas grandes, mas coisas humildes. Não podemos perder por causa dessas ondas que acontecem aí no mundo, né? Ondas que acontecem no meio cristão, no meio evangélico, no meio gospel. Nós não podemos, irmãos, o que nós perdemos quando damos ouvidos é perder a simplicidade que é em Cristo. Então Jesus é o nosso maior exemplo, né? O melhor, o nosso único exemplo. Então, Lucas capítulo 13, a partir do verso 22. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ele fala para se esforçar. Por que eu estou falando que Jesus é o nosso maior exemplo? Porque ele é o único exemplo, melhor dizendo. Porque isso aconteceu com ele. Jesus empregou um grande esforço para chegar até naquela cruz. Jesus, ele foi determinado. Ele passava de aldeia, de cidades em cidade, mas ele nunca se detinha, ele nunca ficava parado, porque a visão dele era chegar a Jerusalém. Então, meus amados, quando alguém pergunta, pouco se salva, ele diz: olha, temos que se esforçar, porque a porta é estreita. Devemos empregar força para entrar no reino de Deus, irmãos. Ou seja, perseverança na fé. Perseverança na fé nos dá a condição de entrar por aquela porta estreita. E Jesus, no seu propósito diante do Pai, ao qual ele foi enviado, ele caminhava dia a dia, mas os seus olhos estavam em Jerusalém, aonde tudo ia acontecer, onde tudo ia se cumprir. E vamos ler aqui a partir do verso 31. Naquele tempo, naquele mesmo dia, chegaram uns fariseus, dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Irmãos, quantas vezes situações, ofertas, pensamentos próprios quer nos desviar do propósito da fé. Aqui chegou esses homens, esses fariseus, na verdade, para tirar Jesus do propósito, porque ele estava determinado a ir a Jerusalém. E eles vieram: não vai lá não, porque Herodes quer matar-te. Bom, precisamos ter uma consciência do chamado do Senhor para a nossa vida. Jesus tinha uma plena consciência do chamado do Pai para a vida dele. Era morte de cruz.
Esta obra não seria obra se ele não morresse. A obra que o Senhor determinou você a fazer não será obra se você não for para a cruz. Nós não podemos, irmãos, ter pena de nós. Então esses homens vão e chegam a Jesus e tentam desviá-lo do propósito, né? Tentam desviá-lo de Jerusalém. E Jesus continua respondendo-lhe: Ide, dizei àquela raposa, eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje e amanhã, e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Amém. O Senhor estava determinado, e nós precisamos, irmãos, esse espírito de determinação nas coisas de Deus. Às vezes nós somos determinados para as coisas naturais. Não tem ninguém para fazer, eu vou fazer. E ali eu me desgasto, gasto o tempo que era de Deus. Mas as coisas do Senhor, irmãos, nós deixamos de lado. Jesus, Ele quer ser o Senhor da nossa vida. A fé que um dia foi nos dada deve ser encontrada nele. Então muitas coisas aparecerão no caminho para nos desviar do caminho. Seja um pensamento bom, irmãos. Seja uma ideia que eu acordei e tive uma ideia. Genial. Vou fazer isso. E não consulto o Senhor. Não vou ao Senhor para saber se está dentro do propósito dele para a minha vida. Vou dar um exemplo do rei Davi. Irmão, o rei Davi foi o maior rei que houve em Israel. O homem segundo o coração do Senhor. Ele errou? Errou. Mas ele tinha um coração de Deus. Ele ia aos pés do Senhor. Davi amava o Senhor. A arca ficou muito tempo sem estar em Jerusalém. E ele decidiu, um dia ele acordou de manhã com aquele desejo no coração: eu vou trazer a arca do Senhor, onde o Senhor tem a sua presença, onde ele se manifesta. Eu vou trazer essa arca novamente para Jerusalém. Mas como fazia muito tempo, né, que a arca não estava ali, Davi se esqueceu de como trazer a arca. Irmãos, para lidar com a presença de Deus tem que ser pela fé. Não é no meu intelecto, não é nas minhas razões, não é na minha vontade. É pela fé da vontade de Deus. E Davi, o que Davi fez para trazer a arca? Ele fez um carro novo. Quantas vezes nós criamos justificativas boas porque eu estou deixando de obedecer ao Senhor, estou deixando de buscar, de ouvir a sua voz. Quantas vezes eu crio um carro novo para a minha vida, irmão? E Davi se inspira naquele carro novo nos filisteus, em um povo ao qual o Senhor não tinha compromisso. E constrói esse carro novo, e põe a arca ali naquele carro novo. E vão até chegar numa eira, onde o boi tropeça, a arca vai cair, está pendendo, e Uzá põe a mão nessa arca e ele morre ali. Uzá cometeu um ato imprudente. Então, buscar o Senhor é com temor e tremor. Sim, é pela fé. Porque o escritor de Hebreus fala que todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É fé, irmão. Não adianta criar um carro novo. É isso que a religião faz. Eles criaram carros novos. Eles não mais é pela fé. Eles criam ativismo, eles criam atividades,
Eles criam coisas para aprender os jovens, para aprender os casais, para aprender o povo ali, naquele rito diário. E Davi se arrependeu. E Davi, diz a Bíblia, que ele temeu a Davi e disse: quem pode trazer a arca do Senhor? Mas depois que teve um prejuízo, né? Depois que houve morte. Aí Davi para um tempo e vai buscar o Senhor. Aí Davi começa a lembrar de todo o rito, de toda a lei, de toda a ordem para carregar a arca. Quem poderia carregar essa arca? E de que forma poderia carregar essa arca? Aí Davi se preparou. Preparou o povo, preparou os levitas, preparou o lugar para essa arca descansar. Irmãos, e diz a Bíblia no final de tudo: não só Davi, mas todo o povo foi abençoado. Todo o povo foi abençoado. Então, quando nós exercemos a nossa fé em Cristo e fazemos conforme a sua palavra, não só eu sou abençoado, mas todo o povo é abençoado. Ainda que Davi teve um prejuízo, que a sua mulher lá da janela viu Davi dançando e no seu coração desprezou aquela atitude de Davi, e aquela mulher morreu sem ter filho. Mas todo o povo foi abençoado. É disso que nós estamos falando essa manhã, irmãos. Não podemos abandonar a nossa fé. A apostasia tomará lugar nesses últimos dias. Não é no mundo. No mundo não tem fé. Aquilo que o mundo acredita não é a fé de Cristo. Eu estou falando na igreja, na casa de Deus. Esse era o cuidado de Paulo, né? Com a casa de Deus. Vocês vão dar ouvidos, com razão vocês vão sofrer. Então Jesus também, irmãos, é o nosso exemplo de perseverança, de insistência, de consciência, de obediência até o final. Trabalhe, irmãos, por aquilo que não pode ser tocado, roubado. Trabalhe pelas coisas do Senhor. Trabalhe pelas coisas do Senhor. Vamos abrir em Colossenses. Vou ler alguns textos para os irmãos. É Colossenses capítulo 2. Só lembramos, irmãos, que a igreja de Colossenses era um exemplo, era uma bênção. E eles começaram a dar ouvido a algumas coisas, ao gnosticismo, começou a entrar ali no meio dos irmãos. E Paulo alerta, e Paulo traz a direção de Deus para a vida dele, para que eles voltassem, retornassem aonde? A fé. Aquilo que tinham aprendido do começo. Retornem ali. Ó, é 2, 6. Colossenses 2, 6. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Então Paulo, olha, volte, ande nele, como vocês o recebeu. Como? Enraizados, ó irmãos, enraizados, tem raízes profundas, edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, nela abundando em ações de graça. Ou seja, lembra, retorna ao princípio, como vocês aprenderam. Não dá ouvidos a isso. Não é o conhecimento que salva.
Não é o conhecimento humano, lógico, um raciocínio, uma ideia humana que salva. Somente Jesus Cristo, como vocês aprenderam desde o princípio. E voltando um pouquinho atrás, irmãos, Colossenses 2, verso 4, o que diz aí? E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Palavras persuasivas, palavras misturadas, palavras que têm intenção de contaminar a tua fé, para que você se perca e saia do princípio. E no verso 8, o que diz aí no verso 8? Tendo cuidado para que ninguém, vos faça presa sua, vos prende, se torne prisioneiro, por meio de filosofias e vãs sutilezas, seguindo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Esse era o temor, esse era o medo de Paulo. Sabe, que todo um trabalho, irmãos, para edificar, é um trabalho doloroso, vai anos, vai dias, vai investimento. Agora, para destruir, basta uma língua inflamada. Basta uma língua inflamada. Basta uma palavrinha, como a serpente falou com Eva. Uma palavrinha que ela inverteu. Então o Espírito Santo está sendo bem claro, irmãos, conosco nesta manhã, porque por certo ele está vendo um risco que a igreja está correndo, não só aqui, em todo lugar, porque isso, irmãos, esse combate está em todas as localidades. Abre ali no livro de Gálatas, mais uma lembrança de Paulo, né? Gálatas capítulo 1. Nós sempre que ligar a nossa lâmpada, irmão, do perigo. Nós temos que entender que a lâmpada está piscando já. Perigo, perigo, perigo. Tem alguma coisa se aproximando. Não podemos ficar na praça, que nem eles falavam. Ó, Senhor, nós brincávamos, comíamos em tua presença. E o Senhor falou, mas eu nunca vi vocês, não conheço. Porque o que nos liga, irmãos, é a fé. O Senhor conhece aquele que tem fé, que está ligado com Ele, porque Ele é glorificado através da nossa fé. Lembra que Paulo falou a Colossenses, que a fé de vocês acha em ações de graça para com o Senhor. Então aqui no livro de Gálatas agora, capítulo 1, verso 6, vamos ler do 6 ao 9. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Então, novamente, irmãos, no verso 7, alguns que vos inquietam. O inimigo usa pessoas para nos inquietar, para inquietar a nossa fé, para tentar mudar o nosso pensamento quanto ao Senhor, quanto à nossa maneira de se reunir, quanto à nossa maneira de ver o Senhor, quanto à nossa visão celestial.
muitos vêm tentando nos inquietar. E Paulo fala que muitos entrariam no nosso meio para observar o nosso comportamento, mas que não era nosso, não era dos nossos. Então nós temos que preservar, irmãos, a fé. Aqui Paulo fala, olha, vocês deixaram o evangelho para outro. Ele fala, mas não existe outro, o evangelho é só um. Mas eles deram ouvido a um espírito enganador, que tiraram eles de um posicionamento de fé diante do Senhor. Então, precisamos, irmãos, estar atentos, porque nesses últimos dias têm surgido homens amantes de si mesmos. Vamos abrir em Timóteo. Em Timóteo capítulo 4. Já estou terminando, quer dizer, eu não vou conseguir terminar, mas pelo menos a gente dá essa introdução. Né, que os irmãos vão para casa com percepção espiritual, com entendimento, com raciocínio espiritual e com uma palavra que pode preservar a vida dos irmãos, preservar a fé dos irmãos, pode ter subsídios para combater esse espírito que tem tentado contra a nossa mente. Então, Paulo escreve a Timóteo, capítulo 4. Os irmãos depois leem todo o capítulo 4, né? Eu vou ler a partir do verso 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Olha aí, irmãos, uma lembrança de Paulo. Olha, Timóteo, daquela época, imagina hoje. Imagina hoje. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, porque a fé foi tirada deles. E a doutrina de Cristo se torna pesada. Não, mas isso aqui também é verdade. É a verdade relativa, né? Tudo é verdade. Ele se torna uma mentira numa verdade. Eu creio assim. Então, quando a fé é tirada, irmãos, eu creio em qualquer coisa. Aqui, Paulo está dizendo, eles vão dar ouvidos a fábulas. A fábulas. A contos. Então é muito sério e grave, irmãos, o tempo que nós estamos vivendo. Não podemos caminhar com a multidão. Nós temos que ser como Davi, perseguido por Saul. Quando Saul mandava ele executar algum serviço, diz que Davi andava prudentemente e o Senhor era com ele, e até Saul tinha receio dele. Como que eu vou andar prudentemente? Pela palavra do Senhor. Pela palavra do Senhor. Porque nós chegamos nesse tempo que Paulo escreve a Timóteo. Chegará um tempo que não suportarão a sã doutrina, e é verdade. Hoje a verdade se tornou um peso para muitos. Porque a verdade nos leva para a cruz. A verdade nos afronta. A verdade nos expõe o nosso coração. A verdade traz o nosso coração à luz. Aqui diz que eles procurarão que doutores segundo a comichão dos seus ouvidos. Eles vão procurar homens que falem aquilo que eles querem. O arama está cheio, irmãos. Muitos saem deixa de congregar porque querem doutores que falem segundo os seus corações. Eles não querem que toquem nos seus pecados. Eles não querem dizer, olha, o caminho é a cruz.
Eles querem que a gente motive aquela fé para eles adquirir, possuir e ser alguém. Amados irmãos, nós precisamos estar rendido ao Senhor. Você está rendido ao Senhor? Se renda ao Senhor. Se renda ao Senhor. Vamos abrir aqui em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Depois os irmãos meditem novamente nessa palavra. Escutem essa palavra. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha, novamente Paulo confirma, porque essa é a luta dos irmãos, é o que eles estavam enfrentando. Dar ouvido a outro evangelho, dar ouvidos a outro espíritos enganadores. E aqui é interessante que ele começa a escrever dizendo que o Espírito expressamente. Aqui é o Espírito Santo, irmãos. É uma urgência. É para agora. Não deixa para amanhã, é agora. Porque é o Espírito Santo que está clamando. Está clamando. Nós já estamos nesses últimos tempos, irmãos. A iniquidade se multiplicou. A ciência cresceu. E nós, muitas vezes, estamos perdidos em nós mesmos, né? Achando que o mundo me ama. Eu vou fazer isso porque eu nunca fiz. O mundo não nos ama, irmãos. Ele nos atrai para ele. O mundo é como aquela flor carnívora, né? Ela é linda, ela está ali, ela exala um cheiro. Mas quando a mosquinha ou o inseto caminha, dentro dela ela se fecha. Isso é o mundo. O mundo é essa planta carnívora. Por isso que precisamos da palavra do Senhor. Para buscar nele, que é a nossa fonte. Que ele é a nossa fonte. Vamos voltar a 2 Coríntios, 2 Timóteo, para nós encerrarmos por enquanto. 2 Timóteo, capítulo 3. Para testificar do que o Senhor está falando. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, olha, novamente, o Espírito Santo insiste, nos últimos tempos, nos últimos dias, sobrevirão tempos fáceis, gostosos, de descanso, trabalhosos, perigosos. Ô, irmão, nós estamos vivendo tempos trabalhosos, perigosos. Nós precisamos urgente da palavra do Senhor. Nós precisamos agora, hoje, ser cheio da palavra de Deus. Cheio da palavra de Deus. Porque esses tempos trabalhosos, esses tempos perigosos, ele pode corromper a nossa fé, irmãos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te.
Olha, irmãos, novamente, aquele que não está conosco, aquele que não está junto, aquele que não está ligado, como diz lá em Atos, todos os que criam estavam juntos, eles estavam ligados. Juntos aonde? No Senhor, certo? Mas eles tinham algo que eles guardavam em seus corações. E esses homens lá em Timóteo, eles não têm unidade conosco. Essas pessoas não têm unidade conosco. Então, o que não ajunta, espalha, traz prejuízo. E aqui em Atos capítulo 2, para encerrar, no que eles estavam juntos? O que esses irmãos, estavam juntos? Atos capítulo 2. A fé deles ligava esses irmãos, mas no quê? Vamos ler a partir do verso 41. Vamos ler a partir do 40. Atos 2, a partir do 40. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Irmãos, naquela época havia uma geração perversa e ela já vinha sendo perversa antes, e quanto mais hoje. Verso 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregassem quase 3.000 almas. Amados irmãos, independentemente dessa geração má, infiel, o Senhor tem um povo, o Senhor tem a sua igreja, o Senhor continua a realizar a sua obra, e é com esses que nós devemos estar ligados, unidos, e avançando. Eu não estou falando de quantidade, estou falando daqueles que têm o mesmo Espírito. O mesmo Espírito. Verso 42. No que eles estavam juntos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, nisso que eles estavam juntos, irmãos. Não é cada um, eu penso assim, eu penso assado, eu faço isso porque é assim que eu vejo. Não, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. É a base para uma igreja sadia. Eles não perseveravam no seu próprio intelecto, mas eles tinham um fundamento. Esse fundamento era o princípio de Cristo para a vida da igreja. Amém? Então, estar juntos, nossa fé ligada naquilo que o Senhor deixou e determinou, que nos ensinou através daqueles que tiveram com Jesus, na doutrina dos apóstolos, ou seja, na palavra de Deus, na comunhão. Irmãos, aqui ele disse comunhão, ele não disse sociabilizar. Tem uma diferença de sociabilizar e comunhão. Comunhão foi conquistado, foi feito na cruz. A sociabilização é um produto do coração do homem, para ser simpático, para ser diplomático. Então vamos fazer um jantar e convidamos todos os países vizinhos para sociabilizarmos. Precisamos ter uma boa política com nossos vizinhos. Isso é sociabilizar. Agora, comunhão, não. Comunhão só em Cristo. E é uma das características, vamos dizer, da doutrina dos apóstolos. A comunhão. O repartir do pão e as orações. Isso tem que conduzir, tem que caminhar com a igreja. Isso é urgente, nós não precisamos inventar coisas. Não precisamos inventar coisas, irmão.
Se nós não perseverarmos na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, não tem outra coisa que pode nos levar ao céu. Não é ativismo, não é nada disso, irmãos. Mas o sistema religioso, eu estou falando, deixou esses princípios. Porque esses princípios, irmãos, eles nos ligam em Cristo. Nos faz caminhar pela fé. Amém? Que o Senhor seja o Senhor da nossa vida, da nossa casa. Seja o Senhor do nosso coração. Amém? Não deixa para amanhã. É hoje. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A voz de Deus, irmãos, ouvi e a vossa alma viverá. A voz de Deus, ela nos dá vida. Vamos orar? Coloca teu coração diante do Senhor. Não deixa para amanhã, não deixa para daqui a meia hora. Rompe com você mesmo. Diz, Senhor, eis-me aqui. Entrego meu coração ao Senhor. Me perdoa se eu tenho falhado. Vá diante do Senhor e busque o Senhor. Melhor coisa é obedecer do que sacrificar. Senhor, nesta manhã, graças damos ao Senhor pela Tua palavra, pela comunhão, pelo repartir do pão, pelas orações, pelas escrituras, ó Deus, te damos graça esta manhã e queremos esta manhã estar com o nosso coração totalmente entregue ao Senhor, os nossos olhos em Ti, não olhando para nós mesmos, ó Deus, para nossas razões, porque nós não podemos produzir nada em nós mesmos. Mas o Senhor, Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, pode salvar as nossas almas, pode trazer entendimento às nossas vidas, pode nos resgatar desse momento que estamos passando e nos levar diante do Senhor. Pai, nos humilhamos esta manhã e queremos declarar esta manhã que Jesus Cristo é o Senhor da igreja, Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida e a Ele queremos agradá-lo e a Ele queremos servir de todo o coração. Louvado seja o Senhor esta manhã, que todos os irmãos sejam tocados pelo Senhor, edificados pelo Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, glorifica-te, Senhor, no meio de cada um, na vida de cada um. Pai, em nome de Jesus. Amém.